Bem, estamos de volta aqui para o nosso segundo tempo. Então, Flávio, o Zoom te derrubou, continua aí. Não, só para finalizar, é saber se vai ser útil e se nós estamos preparados para receber o que vai vir de comunicação, entendeu? Pode ser uma comunicação instrutiva ou pode ser uma preocupante, né? Então, vai depender muito de como a gente vai absorver isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente é meio pirracento, porque a gente quer tudo para ontem, né? E aí a gente até começa a discriminar algumas coisas. Ah, todo mundo recebe, fulano, ciclano, eu nunca recebi. De repente, não é o momento para você receber. E também não é o momento da espiritualidade passar essa informação ou esse recado para você. Tudo tem seu momento. Então, não adianta ficar de pirraça. O negócio é prosseguir a caminhada e quando for a época, o tempo, o seu momento, você vai ter realmente. Isso aí. Então, vamos continuar o próximo parágrafo. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro e ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Né? Tudo que a gente veio vendo até agora. Porém, é muito importante, né? Nesse momento aí, ele descreve exatamente a ajuda direta do anjo a Pedro, né? Aquela coisa do realmente agarrar na mão e vem. Né? Nesse momento, meio que não dá nem escolha para Pedro, ele vai e liberta. Porém, é importante, porque existem momentos na vida que a gente realmente está numa situação que, se a espiritualidade não intervir, a gente não vai conseguir sair daquela situação, né? A gente pode dar um exemplo de alguém que esteja extremamente viciado em drogas, em bebida, e fica ali no fundo do poço. Você pode ter certeza que mesmo essa pessoa que está no maior fundo do poço das viciações, em alguns momentos a espiritualidade chega e intervém. Intervém através de um parente, através de um amigo que chega e te tira daquela situação, te leva seja para um centro espírita, seja para uma igreja, para um centro de reabilitação. Então, tipo assim, existem momentos onde a espiritualidade interfere sim a nosso favor de forma direta, nos tira do fundo do poço. Só que essa intervenção é momentânea. Ele vai te tirar ali do fundo do poço, vai te dar um suporte mínimo, né? Você vai receber aquele suporte espiritual e material mínimo, só que dali por diante, novamente, você vai ser entregue ao seu livre-arbítrio. Você vai precisar fazer um bom uso daqueles apetrechos que você recebeu, daquele auxílio, para dali para frente dar continuidade, não deixar cair de novo, porque senão você vai voltar. Você vai voltar para o fundo do poço e vai ter que aguardar, sabe Deus quando, né? Que aí só Deus sabe, uma nova intervenção direta para você ter uma nova oportunidade, né? Então, esse é o exemplo que eu acredito que é a analogia que a gente pode fazer desse momento onde o anjo liberta Pedro diretamente, né? Ele vai ali, aparece, abre a porta, sai, ele faz essa intervenção direta, mas depois que Pedro já está livre, ele desaparece. Mas, né, como a gente falou anteriormente, não é que ele desaparece e deixa Pedro sozinho. Ele desaparece e volta para o bastidor, né? Volta a dar as intuições, mas de uma forma pelos bastidores, onde passa a haver novamente o livre-arbítrio de Pedro para realmente se manter em sintonia para estar recebendo essas intuições, né? E isso vale para todos nós. E levando em conta o exemplo anterior que eu dei, né? Divaldo e Chico, eles trouxeram conhecimentos maravilhosos para todos nós. Divaldo continua trazendo, né? Ainda está encarnado, trazendo conhecimentos maravilhosos para nós. Mas o que você faz desse conhecimento, né? Você só lê e não bota em prática, né? É a mesma coisa, né? Pode ser que você não dê a devida utilidade a esse auxílio direto que você está recebendo da espiritualidade através de médiums
que trazem essa boa nova para nós, mas que se você não fizer o uso devido, de nada vai adiantar. Então, a gente tem que ter essa noção que não só espíritos aparecendo para nós é um auxílio direto. Existem outros tipos de auxílio direto, seja através de médiuns, ou seja através de acontecimentos, realmente, de pessoas, de até mesmo acidentes, coisas, acontecimentos grandes que acontecem em nossa vida que nos obrigam, né, nos empurram numa direção que vai até contra a nossa vontade e acaba sendo esse auxílio direto da espiritualidade. Só que todos esses eventos, eles têm um ponto onde eles cessam. E dali para frente você precisa continuar. Você precisa continuar trilhando aquele caminho pelo qual você foi empurrado, só que sem ser empurrado. Inclusive, te dando até o direito de você retornar e voltar para a situação penosa onde você se encontrava. Só que aí vai do nosso livre-arbítrio passar novamente pelo mesmo sofrimento e ficar aguardando uma nova intervenção direta, né? Alguém quer comentar? É aquilo que eu falei anteriormente, a imputação da responsabilidade. Você vai ficar o tempo todo fugindo, o tempo todo, na verdade, você está sendo amparado, né? O tempo todo. Por Jesus, por Deus, pela espiritualidade, o tempo todo. Agora, se você quiser ficar quietinho, né, achando que a vida material realmente é a que importa, os bens materiais são o que importam, né? Essa vida que a gente cultua de uma maneira geral, né? A gente leva, que trabalha mais a materialidade do que a espiritualidade, é o que realmente que é interessante. Então, a escolha é sua, né? Devido ao livre-arbítrio. Agora, cadê a sua responsabilidade? Você vai ser cobrado, né? Quando você desencarnar, vai ser cobrado essa responsabilidade. O tempo todo você ficou colocando a espiritualidade, ou por não conhecer, ou porque não quis nunca conhecer, porque você o tempo todo tem chamamento para isso, então não tem como dizer que não conheceu, porque você tem um parente que está na igreja, tem outro, um amigo que está na igreja, está na casa espírita, sei lá o que eu fui. Então, esses são os chamamentos. É o YouTube que você pode assistir uma palestra, seja lá de qual for corrente religiosa. Tem canais na TV que tem canais religiosos. Então, não tem como você dizer que eu passei uma encarnação todinha sem conhecer a religião, sem conhecer uma igreja. Não, você passou porque você não conheceu, porque você quis. Você não quis se responsabilizar. Você se acomodou na situação benéfica, materialmente, do corpo que beneficiava você, os prazeres mundanos. Então, isso tudo vai ter um preço, né? Vai ter um resgate, né? E olha só, hoje a Rádio Rio de Janeiro foi até interessante, né? Uma palestra lá, né? 2 horas da tarde, aquele casal que foi, estava falando sobre o tempo, né? O tempo, né? A preciosidade do nosso tempo no planeta, né? De como nós deveríamos aproveitar mais o tempo, né? Em coisas instrutivas, de uma maneira geral, né? Não precisa ser só dentro da religião, mas coisas benéficas que seriam usadas para a população, para o planeta e para a gente, no nosso crescimento, de uma maneira geral. Então, a palestra deles foi interessantíssima, né? E o tempo, você vê como as pessoas desperdiçam o tempo, né? Desperdiçam o tempo por coisas bobas, por situações que realmente não engrandecem, não fazem crescer. Mas lá na frente, aí que está fugindo a responsabilidade. E lá na frente, isso tudo vai ter um preço. Né? Isso não tem jeito. Né? Com certeza vai ter um preço. Seja na matéria, ou seja na parte espiritual, isso vai ter um preço. Seu microfone está desligado, Doro. Flávio colocou uma coisa muito importante. Colocou uma coisa muito importante, que é e até falou nessa responsabilidade, né? Que você tem o conhecimento, você sabe, e tem lá muita coisa que você pode fazer, e a pessoa se distrai de propósito para não fazer. Realmente isso aí, na outra encarnação, possivelmente a pessoa pode ser até obrigada a fazer aquilo que ela não fez, né? Para aprender, para se sensibilizar.
Você colocou uma coisa muito séria. É muito comum isso. Você vê pessoas assim que, às vezes, podem fazer coisas maravilhosas, né? E até maravilhosas não a âmbito individual, a âmbito coletivo, e se ausentam realmente, né? A gente sabe disso, dá uma angústia na gente, né? Às vezes, aí, quanto mais a pessoa pode fazer, maior a responsabilidade dela de não fazer, né? Sim. Por isso que é muito complicado, né? As pessoas que ficam solicitando, né? O quão é grave as pessoas que ficam solicitando esse auxílio direto, né? Sem realmente querer esse auxílio direto para um fim maior, né? Para um fim que não seja egoístico, que não seja próprio, né? Porque a maioria das pessoas desejam esse auxílio direto da espiritualidade pura e simplesmente para resolver os seus problemas pessoais, né? E não com um objetivo maior, um objetivo coletivo, né? E isso é muito, muito, muito irresponsável da parte das pessoas desejarem esse auxílio do mundo invisível dessa forma direta, porém com sentimentos egoísticos, né? Com certeza abre, e se a pessoa tiver mediunidade, pior ainda, porque aí ela pode receber, só que certamente ela vai receber de espíritos não muito elevados, né? Porque espíritos elevados não vão perder tempo com sentimentos egoístas, né? Infelizmente. A gravidade, né? O risco que essas pessoas, que todos nós estamos correndo, mas que, em especial, os médiuns correm esse risco ainda de uma forma mais grave, né? Tem que ter mais cuidado ainda. Então, vamos para o último parágrafo. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Vou dar uma paradinha aqui no meio. As interações com o mundo espiritual nunca cessam. Independente de estarmos captando ou não, os bons espíritos nunca deixam de nos auxiliar, de muitas formas, intuindo, provocando acontecimentos, trazendo pessoas para próximo de nós que nos aconselham para o bem, ou afastando-as de má índole. Mas é preciso nossa atenção para perceber, né? Então, o tempo todo a espiritualidade está nos inundando de boas intenções, de boas intuições. Só que é preciso você estar com a sua mente voltada para isso, né? Pensando no bem, fazendo o bem, se sentindo bem, procurando orar, procurando sintonizar com o seu mentor, para que você enxergue, para que você perceba. Senão, muitas vezes, ele vai ficar ali gritando no seu ouvido, mas como um surdo, né? Porque você botou um tampão no seu ouvido espiritual, você não vai ouvir. Não adianta, você não vai perceber, você não vai captar esse auxílio que está ali à sua disposição. E continuando aqui o parágrafo. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil. Mais uma paradinha. Como já falamos, não devemos ficar esperando a orientação dos espíritos para cada passo que damos. Eles nos dão as diretrizes gerais e morais, mas nós é que precisamos, por nossos méritos, fazer e colocar em prática em nossas vidas, agindo e vivendo dentro das diretrizes morais do Cristo, né? Então, os espíritos não vão ficar a cada passo que a gente dá dizendo faz isso, faz aquilo, esse é o certo, vai para cima, vai para baixo, escolhe essa profissão, faz essa prova. Não, nada disso. A gente aprende através do Cristo as diretrizes morais, né? O que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. E aí, diante dessas diretrizes, você vive a sua vida normalmente. Você faz as suas obrigações, você cumpre suas obrigações, suas tarefas dentro da sociedade, porém, colocando em prática as diretrizes morais do Cristo, né? E os espíritos vão estar sempre prontos a nos intuir a não errarmos. Só que, lógico, como a gente viu anteriormente, também se tivermos nos colocando
em sintonia com eles, né? Assim nós poderemos perceber. Só que quanto mais a gente evolui, mais a gente se torna independente, mais a gente tem o conhecimento, né? Mais a espiritualidade nos deixa andar sozinhos para que a gente realmente coloque em prática essa evolução moral, né? Então, muitas vezes a gente se sente, né? Parece que a gente está sozinho, mas é nesses momentos que, de repente, a gente tem que ter a consciência de que a gente pode estar passando por um teste, né? Por uma aprovação. E aí, nessa hora, você tem que parar, refletir, o que eu já aprendi, né? O que Jesus faria no meu lugar? E se colocar numa posição de independência, realmente, não ficar esperando que a espiritualidade vai te dizer nada, porque você já tem dentro de você o conhecimento necessário para tomar a decisão correta. E é isso que o seu mentor, muitas vezes, numa impressão de solidão, onde você possa se sentir, na verdade, ele pode estar ali te testando. Tipo, poxa, você já aprendeu tanto, você já leu tanto, pô, vamos botar em prática, né? Você não precisa esperar que eu te intua nada, você já tem a resposta, você já sabe o que precisa ser feito. E aí, muitas vezes, a gente às vezes é colocado nessas situações mais difíceis, que dá a impressão de abandono por parte da espiritualidade, mas que também são os momentos de provação. São os momentos onde a espiritualidade também deseja que a gente consiga, por conta própria, chegar aos resultados, né? Chegar às decisões, botando em prática todo o conhecimento que foi adquirido durante tantas encarnações, né? E, em especial, nessa última, onde o Espiritismo chega até nós como um conhecimento muito amplo, realmente, do que é certo e do que é errado. Né? Eu acho assim maravilhoso. Eu me lembrei de situações da minha vida onde eu levei um tombo, né? Mas não é tombo de cair, tombo moral, mas um tombo. E eles deixaram eu levar o tombo, tá? Porque sabiam que aquele tombo ia me tirar de uma série de coisas ruins que eu estava atrapalhada, enrolada. E foi, mas eu acho impressionante, porque é preciso ter uma capacidade enorme de pegar as filigranas do psiquismo da gente e saber que aquilo vai ajudar. É um tombo, mas foi um tombo, gente, um tombo horrível, entendeu? Mas que me sacudiu e não me botou para me suicidar, para fazer nada disso, não, me botou para mudar, sabe? Mas eu fico impressionada, porque às vezes, se permitir esse tombo em outras pessoas, pode até prejudicar a pessoa, mas não me prejudicou, me ajudou profundamente. Mas um tombo que me custou, que me doeu muito, muito, muito. Entendeu? Mas eu não fiquei destruída, de jeito nenhum. Eu fiquei triste comigo, isso sim, mas não destruída. Entendeu? Incrível. E hoje eu só agradeço a eles. Só agradeço. É o momento das provações, né? Eu preciso que ele solte a nossa mão, mesmo que a gente caia e se machuque, porque eles desejam que a gente demonstre que a gente aprendeu, né? Que a gente sabe levantar sozinho, que a gente sabe. Porque como é que nós vamos ser instrumentos do Cristo para levantarmos o próximo, né, que os nossos irmãos em evolução inferior, que necessitam de nossa ajuda, como nós vamos ajudá-los a levantar se não aprendemos a nos levantar, né? Então, a gente precisa aprender, a gente precisa passar por esses momentos que, como você falou, dá essa falsa impressão de que fomos abandonados, né? Porque, poxa, mas por que me deixou acontecer isso, né? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Mas esses são os momentos que todos nós, né? Ninguém está livre deles, todos nós teremos esses momentos mais difíceis, mais duros, porque é onde a gente precisa colocar em prática o conhecimento e a moral adquirida. Eu sei. E que se fosse um ser humano que não tem condição, eles dão uma salvada na pessoa, porque aquilo vai destruir ela. Destruir mesmo, destruir a encarnação dela, destruir tudo. Né? Mas esses tombos são terríveis, mas eles depois trazem, com o passar dos anos, que não é uma coisa vapt-vupt, não é uma coisa, é um processo.
trazem uma paz de espírito impressionante. E a gente agradece a Deus e a eles, né? Agradece. Na hora do tombo, a gente não agradece nada, porque está ali na pior, né? Mas depois, passa o tempo, você só agradece. Só agradece. Porque viu o benefício que foi para você, aquele tombo mesmo, que tombo, malepte mesmo em cima, entendeu? O tempo é o melhor remédio, né? É o que faz a gente enxergar quando a gente olha só essa encarnação, né? Só essa encarnação, quando a gente olha para trás, desde que a gente nasceu até hoje, a gente já consegue enxergar tanta coisa que antigamente parecia horrível e que a gente hoje vê o quanto aquilo cresceu, né? O quanto aquilo foi importante para o nosso crescimento moral, intelectual. Imagina quando a gente desencarna e a gente consegue enxergar outras encarnações, né? Então, essa sensação que a gente deve ter da importância, né, das dores e dos sofrimentos para o nosso aprendizado. É exatamente isso. A gente vai se fortalecendo a cada queda, a gente se fortalece mais nesse processo, com certeza. E o tempo realmente é o melhor professor. Vamos então aqui para a nossa última frase do parágrafo. E também o seguinte, Vitor, a gente precisa ter fé, não é? Que se você não tiver fé, você desiste, larga pelo meio do caminho e acabou. Né? Faz parte da aprovação, né? Faz parte desse teste, desses testes mais duros, exatamente também faz parte deles testar a nossa fé. Né? Porque é muito fácil ter fé quando está tudo bem, né? Então é exatamente nesse momento que a gente é testado. Convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Né? Seria, né, como na escola, durante a prova, o professor ficasse do nosso lado, indicando todas as respostas. Onde fica o mérito? Onde comprovamos que aprendemos o que nos foi passado. Como evoluir assim e conseguirmos alcançar maiores responsabilidades perante Deus para participarmos da criação, né? Imagina se na escola o professor toda a prova sentasse do nosso lado e respondesse a prova inteira. A gente não ia aprender nada, a gente não teria aprendido nada na escola, na faculdade, né? A gente ia sair completamente ignorante, porque a gente não ia nem estudar. O professor vai fazer a prova, eu não preciso estudar, né? Inclusive, a pandemia demonstrou muito isso, né? As crianças com esse negócio de estudar em casa, poder fazer a prova ali colando, né? Com consulta, com não sei o quê. Esse ano a gente está vendo muita crise de ansiedade entre os jovens, porque eles estão se vendo numa situação de novo, né? Que na verdade não é uma situação nova, eles já tinham essa situação antes, mas como ficaram 2 anos numa situação de comodismo, ao se encontrarem numa situação novamente de provação, né, de não ter tanta facilidade, aí vem a crise de ansiedade, que é o que acontece com a gente, né? Na vida também, quando a gente tem uma vida muito tranquila, como a gente falou, sem muitos obstáculos, isso pode ter um lado negativo, que quando o obstáculo vem, você não está preparado, você está fraco, né? Aí você entra em parafuso, você não aguenta, você entra numa crise de ansiedade, porque exatamente você estava numa situação por muito tempo de comodismo e não se preparou, não estava forte o suficiente para aguentar uma pressão, uma situação mais dura. Né? Então, é isso, os nossos mentores são como os professores, eles na hora da prova eles vão deixar a gente sozinho, eles não vão nos dar a resposta, senão você está colando na prova, senão você não vai ter mérito de passar naquela prova se ele te deu a resposta. Então, vai sim, todos nós temos que ter consciência que vai existir os momentos muito duros em nossa vida, de todos nós, e que eles não é que eles vão nos abandonar, eles vão estar do nosso lado, mas vão nos deixar agir sozinhos, onde vai ser necessário que a gente tome as decisões sozinhas de acordo com os conhecimentos e com os méritos adquiridos até
aquele momento da prova, né? Bem, era isso que eu tinha para falar por hoje. Alguém quer comentar? Comentários finais? Não, foi muito bom. Bem, agradeço a presença de todos, então, e semana que vem o nosso irmão Flávio vai fazer nosso estudo, então convido para fazer também a nossa prece de encerramento. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade de estudos de todas as quintas-feiras, para podermos evoluir, aprender e, acima de tudo, aplicar todo esse conteúdo que a gente aqui aprende. Nós encarnados e os espíritos desencarnados também comparecem para esse estudo, para que também possam sair daqui melhores de quando chegaram, tendo em nós essa companhia que possam fazer eles evoluir também, juntamente conosco. Esperamos, Senhor, com muita paz e muita luz, estarmos semana que vem para conduzirmos mais um dia de estudo. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Boa noite a todos. Uma excelente semana. Boa semana para todos. Bom São João, né? Que amanhã é o dia das fogueiras. Verdade. Amanhã é dia de São João e uma semana depois é São Pedro, né? Então, para quem gosta, boa fogueira. Uma paçoquinha, um pé de moleque, para todo mundo. Uma boa noite para todos.